Conforme nós anunciamos, está conosco o presidente da FamaSul, Maurício Saito. Maurício, obrigado pela gentileza de atender o convite e vir falar com a CBN. Bom dia. Bom dia, Otávio. Eu que agradeço o convite. Nós temos acompanhado aí diariamente as declarações da FamaSul com relação a esse movimento grevista, esse movimento dos caminhoneiros. Eu te pergunto, qual é o balanço que se faz desses 9 dias em que o país, o estado de Mato Grosso do Sul, enfrenta essas paralisações? Bom, primeiramente, ressaltar que, inicialmente, quando da movimentação da paralisação dos caminhoneiros, a federação se portou favorável exatamente por considerar legítima essa tentativa de diminuição da precificação do óleo diesel. Nós temos que lembrar que não tão somente os caminhoneiros, mas o setor agropecuário é muito impactado. Somente nesse ano, nos custos operacionais da agricultura, 50% ligados totalmente à precificação de óleo diesel. Por isso, legítima esta necessidade de mudança de precificação. Agora, nesse momento, nós temos que pensar em suplantar uma crise que está instalada. A partir do momento que tem-se uma crise instalada, que afeta diretamente o produtor rural, nós temos que prezar pelo bom senso para que possamos suplantar essa crise. E para que se suplante essa crise, nós temos alguns números hoje que eu quero compartilhar com vocês aqui da CBN, aqui do estado de Mato Grosso do Sul, demonstrando claramente os impactos que está causando a crise neste momento aqui em Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é um estado que produz frango, que produz suíno, que produz, enfim, é um estado altamente produtivo. O que é que já está sendo afetado? O que é que você trouxe pra gente, Maurício? Bom, nós temos números atualizados. Eu estive conversando agora com o presidente da Associação de Suínos aqui do estado de Mato Grosso do Sul e também com o pessoal da área de avicultura. Basicamente, nós temos hoje 10 milhões de frangos com falta de ração, 10 milhões de animais de frangos com falta de ração. Nós temos 32 mil porcas em lactação sem ração. Nós temos 140 mil leitões em creche em iminência de morrer, exatamente porque não há a possibilidade de uma lactação perfeita. E, além disso, 320 mil suínos em terminação que também estão com um arraçoamento abaixo da necessidade. Então, são números que impactam diretamente produção de proteína animal, sem contar o bem-estar animal, né? E, além disso, fazendo um cenário mais macro do que nós perderíamos hoje diariamente por essa crise que está instalada, 81 milhões de reais diretamente, sendo que desses 81 milhões de reais, nós teríamos via exportação 45 milhões de reais. Por quê? Porque nós deixamos de exportar. O estado de Mato Grosso do Sul, ele tem como característica 95% da exportação de Mato Grosso do Sul é vinculada ao agronegócio. Então, 45 milhões diariamente de exportação que deixa de se acontecer. E, além disso, na produção de proteína animal, 36 milhões. Produção de carnes, né, de aves, suínos e também pecuária bovina. Esse prejuízo, ele é consumado ou dá para reverter isso? Porque, assim, produtos que não foram exportados ainda, mas eles podem ser exportados em algum momento? Você tem todo um encadeamento. Quando você tem uma crise como essa que está instalada, até no momento de se parar, vamos imaginar que paremos hoje com a paralisação dos caminhoneiros. Nós temos um período para que volte-se à normalidade. Então, não é automático a volta. Eu vou dar um exemplo. No caso de produção de grãos, né, nós já tivemos a nossa soja guardada nos armazéns, mas com a impossibilidade de chegar aos portos para exportação. Naturalmente, isso faz com que a nossa produção de milho safrinha faça uma concorrência por armazém com esse soja que está hoje dentro dos nossos armazéns. Isso tudo traz um prejuízo imediato a partir do momento que você não tem a capacidade desse estoque, de fazer essa estocagem que está por vir aí, dependendo de como é que vai ser a continuidade dessa crise. Olha isso, a gente viu que o governo federal atendeu várias demandas desse movimento grevista que a gente não sabe quem é o pai, quem é o organizador, mas o governo federal sabe e, portanto, atendeu as demandas, baixando o valor do diesel, enfim, são várias aí as reivindicações que foram atendidas. Aqui no estado, elas foram atendidas ainda de maneira muito acanhada. A pergunta que eu faço já atendidas os pedidos, feito tudo aquilo que o movimento fez, a gente ainda percebe que existe uma certa insistência em algumas manifestações, mobilizações e paralisações. Isso também pela FamaSul, como é que a FamaSul vê isso? Já não é aquele movimento inicial, já pode estar aí sendo outros interesses podem estar causando isso? Qual que é a avaliação? Olha, esse tipo de assunto é bastante complexo, né? Um assunto muito espinhoso, exatamente porque nós não sabemos o encaminhamento dos caminhoneiros. O que nós temos como consciência é o impacto negativo que está causando a crise ao produtor rural
nesse momento especificamente, esses produtores de proteína bruta animal. Nós temos que pensar que mortalidade por falta de ração é um grande problema. Houve problema, por exemplo, nos abatedouros aqui do estado? Abate de gado, ficou prejudicado? Não, totalmente prejudicado. As plantas não estão conseguindo fazer a comercialização. Pode acontecer de amanhã a gente não ter carne no açougue e no supermercado. O impacto, ele não é tão somente ao setor agropecuário, é a uma sociedade como um todo. O desabastecimento, ele é muito prejudicial à sociedade. Eu quero dar outro exemplo de um setor, de uma atividade agrícola aqui dentro do estado de Mato Grosso do Sul de grande relevância. Nós temos um setor sucroenergético bastante pujante. O início da colheita já aconteceu, temos em torno de 18% já colhido no estado de Mato Grosso do Sul, no setor da cana-de-açúcar, e o impacto que está causando isso é muito maior do que simplesmente não colher. Nós perdemos o período adequado para a colheita, porque agora é um período de estiagem. Então, isso facilita a moagem, facilita o andamento da colheita. Além disso, nós temos que pensar o álcool que está armazenado, o etanol que está armazenado nas plantas, não tem mais para onde sair. Então, isso vai causando um problema para todos os setores. Não é tão somente pensar em produção, em como escoar daqui para frente, mesmo que haja um arrefecimento dessa manifestação dos caminhoneiros. O apoio, ele foi até o momento em que o governo cedeu e deu os benefícios, as exigências, né, dos caminhoneiros, ou ele continua até agora, em momento em que percebe-se essa quantidade de prejuízo? Quando nós falamos em suplantar a crise, é porque existe já uma necessidade de se repensar esse protesto, né? Nós temos que ter tranquilidade e entender que o produtor rural ele não pode ser afetado, por mais legítima que tenha sido a manifestação. Também quero fazer ressaltar um movimento que nós fizemos ontem numa reunião de comitê de crise que aconteceu aqui em Campo Grande, dentro da FIEMS, na qual a Federação de Agricultura fez um pedido ao governo de estado para diminuição da alíquota de CMS no diesel, de 17%. Ontem nós conversamos aqui com o deputado também, o deputado disse que a Assembleia iria fazer essa reivindicação junto com vocês. Acredito que, como já foi feito antes, é uma política viável, né? No nosso entendimento ela é viável, porque se imaginarmos que a condição de precificação de óleo diesel tem um grande percentual vinculado a impostos, nós temos o entendimento que essa demanda que o setor agropecuário está fazendo é legítima e estamos esperando o atendimento por parte do governo do estado. A FAMASU acha que a medida de baixar o preço da pauta tem eficácia? Vocês apoiam? Toda e qualquer medida que traga como consequência na bomba ao consumidor final, no caso o produtor rural, uma diminuição de precificação de óleo diesel, ela é bem-vinda para todos nós. Mas acreditamos que a diminuição da alíquota de ICMS a partir da premissa que há necessidade de verificarmos o benefício ao produtor na bomba. Isso tem que ficar claro também. Não tão somente baixar a alíquota, mas ter, na realidade, posta ao produtor rural na bomba o consumo desse óleo diesel. Maurício, a gente sabe que você está corrida, a gente aqui também, a gente tem que agradecer. Vamos continuar falando com você. O seu recado final, tanto para os caminhoneiros quanto para o setor produtivo, para que hoje a gente consiga ter uma visão exata do que pensa a FAMASU sobre tudo isso. Hoje, o estado de Mato Grosso do Sul, os produtores rurais de Mato Grosso do Sul, eles estão impactados por uma crise que está instalada. Nós temos que ter o bom senso e maturidade para resolver este problema. Esses números que foram repassados, eles trazem um impacto não tão somente econômico, nós temos um impacto social. O desabastecimento, ele não é o que nós esperamos e queremos para a sociedade de Mato Grosso do Sul. E por isso a necessidade do bom senso para resolvermos essa crise de maneira mais célere, porque nós acreditamos que ela já passou de uma resolução no tempo ideal. Então vamos resolver essa crise para que o produtor rural e a sociedade de Mato Grosso do Sul não seja impactada. Muito obrigado, Maurício Saito, presidente da FAMASU, pela gentileza de falar com a CBN. Eu que agradeço, Otávio.